Boa tarde a todos, meu nome é Bernardo Skeff e o título do meu trabalho é Calibração de um modelo de dano usando ensaios de tração para a simulação da ruptura dútil em materiais metálicos. A motivação do tema do trabalho veio da ideia de colegas de pesquisa de entender um processo de ruptura dútil a altas taxas de um tubo em conformação eletromagnética, sendo um tubo que é pressionado contra a matriz. O entendimento, predição e aplicação dos processos de deformação com dano para entender a ruptura dútil por si só já possuem uma alta complexidade, que é maior ainda se for em altas taxas, que é o caso dessa conformação eletromagnética com corte do tubo. Por isso surgiu a ideia de proceder com um estudo preliminar que possibilitasse aprofundar os conhecimentos de modelagem de grandes deformações sujeitas também ao dano. A partir desse estudo, definiu-se a ideia de estudar um modelo de dano dútil e como calibrar ele. Isso sendo feito baseado nos procedimentos do trabalho do Young, que faz uma calibração do modelo de dano dútil através da análise de um ensaio de tração. Mas antes, sobre dano, na conformação com dano, ele atua alterando o comportamento mecânico da estrutura. Aqui na figura dá para ver o efeito que ele tem no comportamento da curva de tensão-deformação. O material considerado virgem teria a variável de dano, que é a letra D, igual a 0, e o material totalmente danificado teria a variável de dano igual a 1. Assim, o estudo do dano auxilia na capacidade de previsão do efeito acumulado do dano nas propriedades do material. O estudo é realizado pelo software Abacus, que descreve no manual dois principais mecanismos de fratura em metais dúteis: de fratura dútil e de fratura por cisalhamento, sendo para o caso do ensaio de tração o mecanismo de fratura dútil, que é uma fratura que ocorre após extensa deformação plástica. Tem-se então como objetivo principal o estudo de degradação de metais dúteis, iniciação e evolução. E com isso, auxiliar no futuro no avanço do trabalho de simulação de conformação do tubo na matriz. Bom, seguindo, define-se os procedimentos necessários para a simulação do ensaio de tração do metal. Primeiro é a determinação da curva que define o comportamento plástico do material, depois a regra para a determinação do início de dano, por fim, a regra para descrever a evolução do dano. Para descrever o comportamento plástico na região de pós-estricção, é utilizado o modelo de Ling, que utiliza a combinação de uma expressão linear e exponencial. Ele é ajustado baseado nas curvas de um ensaio de tração, e as curvas do ensaio de tração foram retiradas do trabalho de Feldman. Então, representados aqui nessa imagem. O problema é avaliado por simulação computacional no software de elementos finitos Abacus, mas como é procedido? Em relação ao comportamento plástico do material, a partir da avaliação da simulação, utilizando o modelo ajustado de Ling, é possível observar os resultados de tensão e deformações reais. Para a regra de determinação do início de dano, é feito de acordo com o modelo de Rice-Tracy. E para a regra para descrever a evolução do dano, com uma relação entre as tensões do modelo calibrado e uma estimativa de tensões para um componente sem dano, fica possível calibrar o modelo de evolução do dano. O modelo de Rice-Tracy é utilizado no critério de dano dútil do Abacus para a avaliação da iniciação do dano. No manual do Abacus, o critério de iniciação de dano dútil é descrito como dependente da triaxialidade e da taxa de deformação plástica equivalente. O dano tem início quando essa condição é cumprida, a condição deste valor atingir 1. E aqui é onde é utilizado o modelo de Rice-Tracy, onde ele é aplicado. Após início de dano, o material sofre uma degradação progressiva, conforme pode ser observado na curva de tensão-deformação no gráfico
que já foi mostrado anteriormente, esse gráfico aqui. E aqui do lado está a regra que descreve a tensão com dano. Ela é baseada na curva de tensão sem dano, sigma barra, e nos valores da variável de dano, DI. O primeiro passo do procedimento realizado nesse trabalho é a obtenção dos dados de ensaio de tração. Foi utilizado os dados do aço estrutural S960Q, lá daqueles retirados do outro trabalho. Aqui o gráfico é aquele que já mostrado e ele gerou essas propriedades do material. Módulo de Young, tensão de escoamento, limite de resistência à tração e as suas respectivas deformações. Foi construído então um modelo para simulação em elementos finitos no software. Os modelos são construídos tanto de forma dinâmica quanto de forma estática, para depois serem comparados nos resultados. Aqui está uma representação da malha utilizada. Observa-se que a necessidade de uma malha de elementos finitos adequada, pois no caso da fratura isso tem efeitos consideráveis nos resultados obtidos. Não somente, mas também afeta o incremento de tempo da simulação numérica explícita e, por consequência, o custo computacional. As condições de contorno utilizadas são a superfície final lateral esquerda completamente fixada em todos os seus graus de liberdade, enquanto que a superfície lateral direita fica acoplada a um ponto de referência, e esse tem todos os seus graus de liberdade, como também totalmente fixados, menos a translação no eixo X, onde será aplicado o carregamento prescrito de deslocamentos. Bom, a partir da curva experimental da tensão de deformação de engenharia, é possível obter a curva de tensão de deformação verdadeira do material. Na região de pré-estricção, a conversão pode ser obtida facilmente através das equações aqui, com a consideração de que o volume permanece constante e que a deformação na região central do corpo de prova é distribuída uniformemente. E para a pós-estricção, aplica-se o modelo de Ling para descrever o comportamento da tensão verdadeira. Isso é formado da combinação de duas funções, uma linear e uma exponencial, onde W é o parâmetro de ajuste da curva. E os outros parâmetros da equação podem ser determinados a partir da condição de continuidade e da condição de início de estricção. O próximo passo é então a calibração do modelo de Ling. A calibração é baseada na simulação numérica. O procedimento é extrair, ao fim de cada simulação, a curva correspondente de tensão deformação de engenharia para cada simulação rodada com diferentes valores de W para o modelo de Ling. E observar qual vai melhor aproximar o modelo da curva experimental. O gráfico aqui mostra as curvas de tensão verdadeira para diferentes valores de W. O critério utilizado para predizer início de dano é o de fratura dúctil. Como já dito, nesse caso é usado o modelo de Rice-Tracy, que é independente da taxa. Ele define que para a situação desse trabalho, beta é 1,5, e assim é possível calcular o alfa utilizando a deformação plástica acumulada de início de dano, que é retirado do ensaio. Isso é possível pois faz a consideração de que o início do dano é coincidente com o início da estricção. E a triaxialidade, para o caso de ensaio de tração na região central, assume o valor de 1/3. O passo seguinte é estimar a curva de tensão sem dano, que é utilizada para definir a regra de evolução de dano. Com alguma
hipóteses é possível chegar no equacionamento dessa tensão. A primeira consideração é que o volume dos elementos na região central é constante. Com isso, chega-se na seguinte relação entre áreas e comprimentos dos elementos centrais. E também utiliza-se a equação de deformação axial, na qual é isolado os comprimentos na equação, para serem usados posteriormente. A consideração seguinte é de que a mesma área original, na seção de restrição, vai resistir à mesma força axial em tração em todo o decorrer do carregamento de tração. E assim encontra-se a relação de tensão de engenharia nos elementos centrais. Então, juntando todas essas últimas equações, chega-se na relação para a tensão sem dano, que pode ser então determinada pelos resultados da simulação. Com os resultados dessa tensão obtidos, é feito novamente o ajuste dos valores de W do modelo de pós-restrição de Ling, mas dessa vez para determinar o valor que representa o valor de W da curva que melhor representa as tensões sem dano. A evolução do dano é inserido de forma tabular no Abaqus, através da variável de dano em função do deslocamento efetivo plástico, conforme as equações aqui. A variável de dano é calculada pelas tensões com e sem dano, e o deslocamento pela deformação plástica equivalente após início de dano, onde L é o comprimento característico do elemento. Depende, então, do elemento de malha utilizado. O primeiro resultado obtido é a curva resultante da simulação do modelo de pós-restrição, em termos de tensão de engenharia, que é comparada com a curva experimental. Nesse caso, o valor de W que melhor ajustou a curva foi o valor de menos 0,2. E aqui está representada a evolução das deformações plásticas nessa simulação. É possível ver a crescente centralização das deformações plásticas na evolução do ensaio, da simulação do ensaio. E aqui está o gráfico do próximo passo, o gráfico também de ajuste do parâmetro W para o modelo de Ling, mas aqui para a tensão sem dano. As curvas para diferentes valores de W são comparadas com os resultados obtidos na simulação, aplicados na equação que define a tensão sem dano. E então o valor de 0,8 foi o que melhor ajustou essa curva a esses valores. Aqui está uma ilustração do resultado da simulação final, ou seja, com o dano já inserido. E está representado em termos da deformação plástica equivalente. Por fim, a curva de engenharia obtida dessa simulação final. Com essa curva é possível comparar os resultados obtidos com os resultados do ensaio experimental. Inclusive, estão representados os resultados para a simulação estática e para a simulação dinâmica, que não apresentam uma grande diferença. Bom, sobre as conclusões, a simulação computacional foi elaborada tanto na forma dinâmica quanto estática e houve uma leve alteração dos resultados. E, no entanto, esperava-se que o custo computacional fosse significativamente menor. Para o caso estático, o que não aconteceu. Foi possível também observar o impacto da malha de elementos finitos, visto que se não for refinado o suficiente, os resultados são bastante afetados. E não somente, também a regularidade dos elementos na região central foi objeto de estudo, pois impactou fortemente no custo computacional da simulação. Com relação à motivação do trabalho, é possível extrair que as possibilidades da metodologia utilizada para a calibração do modelo de dano útil servir de base para a calibração de outros modelos e, por fim, que este estudo
teve um impacto significativo na obtenção do conhecimento para o caso de ser dado prosseguimento ao trabalho que motiva esse, o de conformação eletromagnética. Obrigado a todos pela atenção.